Olá, meus amigos, Vanusa Mendes, falando de um tema dos mais comuns entre advogados, que é um receio de audiência, seja que tipo de audiência for. Muito bem. Primeiro, que você deve saber que isso é inerente a todo ser humano. Olha, até hoje não encontrei um único advogado que me dissesse que nunca teve medo em audiência, tá? Se serve de consolo, eu conheço um grande profissional, não vou citar o nome dele, que advoga há mais de 25 anos, e ele me disse que cada audiência dele de instrução e julgamento, ele tá lá com a mãozinha tremendo, e isso não é sinal de fraqueza, mas é sinal do conhecimento da importância daquela audiência para o direito do segurado. No caso desse meu amigo, ele é um advogado trabalhista, então para o direito do empregado. Então, é normal sentir um temor, sentir um estresse, às vezes ficar sobressaltado antes, mas o que pode ajudar? Eu seria muito pretensiosa em dizer que pode resolver, tá? Mas pode ajudar. Primeiro ponto, então, é estar com o processo na ponta da língua. Tá, tem 200 laudas, né, como se fosse processo físico, né, 200 documentos naquele processo eletrônico e mais, mesmo assim, conhecer, ler, você vai ficar mais preparado, anotar, de repente, algum documento que tenha ligação com aquele fato que você precisa demonstrar na audiência. Porque, normalmente, quando é que vai haver uma audiência de instrução e julgamento? Quando há um ponto controverso que pode ser demonstrado por meio de testemunha. Vamos imaginar em benefício de uma aposentadoria rural, em que você lá na hora que o juiz saneou o processo, perguntou se queria produzir novas provas e você então requereu a produção de prova testemunhal. Nos termos lá se for no Juizado Especial Federal, aplica-se lá o artigo 33 e seguintes da Lei 9.099, né? No CPC tem um outro trâmite, mas vale a pena conhecer o processo e conhecer o trâmite, conhecer como funciona, conhecer qual é a dinâmica da audiência específica que você está indo. É uma audiência de conciliação? No caso de previdenciário, raramente tem, né? Eu não me lembro de nenhuma, mas toda audiência faz com que o advogado tenha a obrigação de estar ciente do processo, ciente do ponto controverso que ele pretende demonstrar. Então, processo na ponta da língua, imprescindível, tá? E principalmente anotar os pontos que você chama atenção para bem do teu cliente e eventualmente aqueles pontos que o juiz pode pegar lá. No caso da aposentadoria rural, o que é que o juiz pode perguntar para o teu cliente, o que é que o juiz pode perguntar para uma testemunha, tá? Eu acho que eu tenho até um vídeo sobre isso, então sempre ficar atento ao ponto controverso, aquele ponto que você pretende provar. Também já falei da leitura específica do capítulo do CPC ou do caso do Jeff a partir do 33 da Lei 9.099, é pequenininho, mas então leia o CPC também, capítulo de audiência, para que você fique afiado. Que mais? Sugestão: decore o artigo 35 da LOMAN, principalmente quando trata, LOMAN é a Lei Orgânica da Magistratura, principalmente quando fala de que o magistrado tem obrigação de tratar todos com urbanidade. Tomara que você nunca precise recorrer a esse artigo, mas se necessário for, também está no Código de Processo Civil, por que não? Excelência, conforme a LOMAN, conforme a Lei Orgânica da Magistratura, as partes, as testemunhas, todos aqueles que fazem parte do processo devem ser tratados com urbanidade, né? Ou seja, se o juiz não tem isso de berço, né, o que a grande maioria tem, graças a Deus, pelo menos você vai lembrá-lo de que isso é uma imposição legal da própria lei orgânica dele, tá? O que mais? Amigo, essa é uma dica que não tem nada a ver com moda, tá? Mas vista-se de maneira confortável e de maneira que você se sinta seguro. Sugestão: se você é mulher, não vai usar um sapato novo, mesmo homem, que é perigoso te apertar e você tá desconfortável, tá? Penso eu, tá? Essa é uma sugestão minha, pode ser que ninguém concorde, tá? Tá tudo bem, mas eu acho que você deve estar com uma roupa que te deixe confortável. E, infelizmente, as pessoas analisam pelo externo, tá? Então não tem jeito, um terno alinhado, a mulher também com uma roupa alinhada, ajuda sim a você ser bem visto. Isso não sou eu que tô falando, mas é o que a sociedade impõe. Então,
é o direito do teu cliente que está ali naquele momento, não é momento de militância, é momento de você querer fazer valer o direito do seu cliente, tá bom? Que mais? Explica para o seu cliente o que deve acontecer lá dentro. Explica para o seu cliente como é que funciona. Se o juiz vai perguntar para ele como é que ele deve falar, explica para ele onde ele deve sentar, quais os momentos que ele pode falar ou não. Explica para ele antes que ele também deve, como ele deve se vestir. Gente, parece bobeira, mas muitos clientes são muito humildes. Já aconteceu comigo, sério, numa audiência trabalhista, a minha cliente aparecer de shortinho. E aí, a juíza trabalhista foi muito razoável e não criou problema. Estava em cima da hora. Então, sempre oriente, falando, vai com aquela roupinha sua de domingo, porque infelizmente isso pode, se o juiz for mais formalista, isso pode criar problema, tá? Infelizmente, é uma realidade nossa. Então, aquele trabalhador mais humilde, fala pra ele ir arrumadinho, né? Dentro das possibilidades dele, apenas para também que ele também se sinta seguro naquele ambiente mais formal que pode deixá-lo se sentindo mal, né? Tá bom? Última dica, seja um pouquinho ator, não deixa transparecer o seu nervosismo, principalmente para o seu cliente, que é a pessoa a qual a mais você deve passar tranquilidade e segurança. De tudo isso que eu te disse, vou te falar, pode parecer fácil para quem está falando de fora, né? Mas nós sabemos que uma audiência, ela tem sim pontos de tensão, e é por isso que se você se prepara, você lê, você conhece, você vai ficar mais seguro. E não tenha dúvida, tá? Segurança mesmo vem com o tempo. Isso não quer dizer que vai deixar de ter um temorzinho, mas a segurança vem com o tempo. E tempo você tem de sobra, se Deus quiser, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus, tchau!